Souza aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Bom, se você ainda não virou a sua chave no Day Trade, talvez esse vídeo aqui possa ser o que está faltando para você, meu amigo. Se você tem quebrado a sua conta, tem trocado de gráfico, não sabe o que fazer para você conseguir a sua virada de chave, a sua consistência no Day Trade. O que eu vou ensinar nesse vídeo aqui, pode ter certeza que é para a vida inteira. Então, o que eu vou ensinar aqui pode ser uma coisa para você, é o que estava faltando agora para a sua virada de chave. Então, fica ligado até o final do vídeo. São coisas importantíssimas que eu vou passar nesse vídeo aqui para você. Você vai ter um despertar na sua mente, pode ter certeza. Amanhã, se você for operar amanhã ou a semana que vem, você já vai começar a ter resultados no Day Trade a partir desse vídeo aqui, tá certo? Mas antes disso, se inscreve no canal, liga as notificações, porrada nesse like e bora para o conteúdo, beleza? Vamos lá então, começar aqui do começo, né? Gráfico Renko, como ele pode ser a chave para o sucesso no Day Trade. Ao decorrer desse vídeo, você vai destravando algumas coisas na sua mente e você vai entendendo por que ele pode ser a chave para o sucesso, para o seu sucesso no Day Trade. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, a parte 1, o que é gráfico Renko. Vou passar isso aqui rapidinho, eu sei que você que está me vendo pode saber já o que é gráfico Renko, né, tal. Vou passar rapidinho para as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez e ainda não sabem o que é, como funciona o gráfico Renko, tá? Então olha só, o gráfico Renko, ele é atemporal. O que é isso, Jonathan? Gráfico Renko, ele não depende do tempo, como o candlestick. Então, se eu colocar um candlestick aqui de 5 minutos, por exemplo, cada barra dessa daqui que você está vendo, ela é formada dentro de um tempo de 5 minutos. Então, cada uma dessas barras são 5 minutos para formar elas, tá? Diferente do Renko, o Renko não é formado por tempo, ele é formado pelo movimento do preço. Então, cada movimento do preço, o preço ele vai se movimentando, né? Ele vai dando início. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. Esse Renko aqui, ele é de 15R. O que significa isso? São 15 ticks andados no preço, né? Para ele trocar de box. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Esse box aqui, por exemplo, né? Ele nasceu aqui, ele abriu aqui, né? Aí ele formou um tanto de ticks aqui para baixo, né? E depois ele foi para cima. E quando completou aqui para cima 15 ticks, ele nasceu um novo box aqui. Aí começou a contagem novamente, né? Começou a contagem novamente. Então, cada 15 ticks ele forma um box. Se ele ficar lateral nessa região, por exemplo, aqui, ó, né? Se ele ficar lateral, ele não vai formar um novo box, né? Ele vai ficar trabalhando dentro desse box aqui, né? E aí o tempo vai passando, só que não nasce outro box, né? Ele só vai nascer o próximo box aqui quando ele movimentar. Se o ativo, por exemplo, ficar o dia todo sem sair dessa região aqui, ó, né? O que vai acontecer? Ele não vai formar outro Renko. Por isso que para você usar isso, por exemplo, num ativo que não tem tanta volatilidade, não é muito legal, porque ele não vai sair do lugar, não vai formar tantos boxes, né? Então a gente precisa, ele é muito bom para ativos que têm volatilidade, que o preço ele movimenta muito para cima e para baixo, então a gente consegue formar os padrões gráficos, a gente consegue enxergar padrões. Já vou falar sobre isso aqui e vou mostrar no Renko como é muito mais fácil de você achar um padrão gráfico no Renko. Mas, enfim, né? O Renko ele vai ser bom para ativos que tem muita volatilidade. Por exemplo, mini índice, mini dólar, né? Ou algumas ações que tem bastante volatilidade, que existem algumas ações. Forex também ele vai ser muito bom, criptomoeda, enfim, né? Ativos que têm volatilidade, beleza? Então vamos lá, até aqui é isso. Vamos para a próxima aqui, né? Parte 2, não vou falar sobre a origem aqui, galera, que todo mundo sabe, é japonês, tá? Veio lá do Japão e tal, é a mesma origem do candlestick, tá? Mesma coisa, tá bom? Não vou encher linguiça não, vamos para as partes que mais importa aqui pra gente. Como usar o gráfico Renko? Como configurar o gráfico Renko em sua plataforma de negociação? Vamos passar isso aqui rapidinho, tá? Para você que não sabe,
Então, por exemplo, eu estou lá trabalhando, todo mundo conhece, né? Quem já vem operar aqui já sabe, né? Já coloca o candlestick, que é esse candle aqui. Então, para você colocar o renco, você pode tanto apertar aqui em cima com o dedo direito do mouse, trocar ativo, aí você vem aqui e coloca, por exemplo, tem vários rencos, né? Tem vários números, né? 10, 20, qualquer número que você colocar aí vai ter renco. Vou colocar aqui, por exemplo, 7, né? E aí você vem aqui para baixo, ó, vem vendo aqui, esse aqui é o 7 minutos, aí tem vários tipos de candle, que renco, tal, de gráfico, e aqui está ele, ó, 7 ticks renco, é esse daqui que eu estou falando, tá? Se você colocar aqui, dá um enter, vai aparecer o candle, o 7R, que são 7 ticks para ele mudar para o próximo bloco aí, tá? E aí se eu colocar no 10, por exemplo, mesma coisa, tá? Ó, renco 10 ticks, tá vendo aqui, ó, 10 ticks renco, dá um enter e ele vai abrir o renco. Então, tá passado aí como que você configura no seu gráfico. Também você pode fazer isso também, ó, clica em cima do gráfico, o dedo esquerdo do mouse e já bate o número. Vou colocar o número aqui no teclado do computador, ó, 15, por exemplo, já vai bater, desce aqui e dá um enter, pronto, já está colocado, tá certo? Vamos lá para a próxima, então. Como interpretar, Jesus amado, interpretar as informações fornecidas pelo gráfico renco, né? Como que você vai interpretar? Palavra difícil, hein, gente? Meu Deus do céu, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Vamos lá, então. Bom, como que eu vou interpretar? Como que eu vou entender o que ele está me passando aqui? Normal, galera. O candle renco, né? O renco, ele também te dá os padrões gráficos, mesma coisa, até melhor, tá? Até melhor os padrões aqui. Então, por exemplo, você vai olhar aqui as reversões, então sempre, por exemplo, vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo. Vamos dar um exemplo desse aqui para você entender aqui, ó. Olha só. Aqui, galera, quando ele faz isso aqui, ó, né, ele tem um candle aqui, um box para negativo, um positivo, um negativo, eu posso marcar aqui assim, ó. Olha como que é fácil, ó. Isso aqui é uma lateralização, tá? O mercado tá lateral nessa região. Aqui em cima o que aconteceu? Lateralizou pequenininho, lateralização pequena no fim do dia, depois deu um gap, ó. Vocês estão vendo esse daqui, ó? Esse daqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui, tá vendo? Esse aqui tá com uma cor diferente. O que é isso aqui? É o gap. Tá? Na verdade aqui, né, é quando fechou o dia que fechou aqui, depois ele abriu aqui o dia seguinte, aí ficou esses gaps, aí fica uns rencos cinza aqui, né, sem cor e tal, fica diferente, tá? Quando o renco tem esse pavio grande, quer dizer que, né, volatilidade nessa hora muito grande. Ele deu tanta volatilidade que jogou o preço lá em cima, acabou nem abrindo outro renco e já voltou para trás. Ele não chegou nem a abrir. De tanta força que foi o movimento, foi para cima e foi para baixo, ele acabou nem abrindo um novo renco positivo. Ele continuou no renco negativo aqui, nesse caso aqui, tá? E ele forma os padrões, né? Gráfico. Então vamos olhar um padrãozinho aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Pegar um padrãozinho aqui, muito fácil, né, de vocês entenderem esse padrão aqui. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui, ele vem em queda aqui, tá? Fez essa queda, fez um fundo, fez um topo, continua a queda. O que ele fez aqui? Rompeu o fundo. Nota que como a gente tem um candle, um box, que ele é atemporal, ele não fica ali mostrando movimentos que me tiram o foco de uma análise e me coloca muito, né, o candlestick ele coloca muito ruído, muita coisa que não está dentro daquilo. Muita gente que está começando, inclusive, né, inclusive eu lá atrás, eu tive essa dificuldade, por isso que eu estou falando aqui para vocês. A dificuldade do quê? No candlestick tinha muito ruído, aí eu não conseguia entender os padrões. Né? Eu ia fazer a marcação do padrão gráfico e aí tinha um candle que não estava legal ali no meio, e aí eu me embananava nos padrões. E aqui fica muito limpo, tá vendo que fica muito limpo? Fica muito limpo, ó. Fez um fundo aqui, fez um topo, rompeu esse fundo,
fez mais um fundo aqui, voltou, fez um topinho aqui em cima, tá? E aí ele fez mais um fundo mais baixo. E aí como que eu entendo aqui uma coisa? Entendo que se ele, como nessa descida aqui, ó, projeção, aí retraiu, projeção, retraiu, projeção, tem alguns pontos aqui importantes para você entender de reversão de movimento. O que seria uma reversão de movimento? Quando ele rompe, né, aqui atrás, ó, nessa região aqui, onde que estava o último topo formado, o preço fez um fundo, ele voltou e rompeu, né? Como que eu vou interpretar isso daqui? Que ele está fazendo uma reversão do movimento. Então ele veio, rompeu esse topinho aqui e agora, né, ele está formando um novo movimento aqui. Já quebrou aquela estrutura de baixa que ele vinha fazendo. Então já não é uma estrutura, já não é mais. Eu já não posso falar que ele continua em queda. Aí eu posso falar, olha só, liga uma tensão. Você fica atento nisso, você fala, peraí, né? Ele já não está mais caindo mais. Ele agora está fazendo um movimento de reversão de tendência. Uns falam troca de polaridade, né? Mas eu gosto de falar que é reversão de tendência. Então ele está revertendo nesse ponto aqui, foi o primeiro ponto que a gente tem um sinal de reversão. E aqui em cima tem o segundo ponto de sinal de reversão. E nota que nesse segundo ponto aqui, ele foi lá em cima, fez um topo e ainda ele fez fazer o pullback. Então toda suporte ou resistência, porque aqui era uma resistência, todo suporte e resistência que for rompido, ele inverte a situação. Então ele tinha uma resistência aqui em cima, rompeu, veio e testou essa resistência, virou suporte para ele. E aí ele foi e já começou a subir e virou uma alta. Então aí foi o começo da reversão, foi aqui embaixo, o primeiro indício, quando ele rompeu esse topinho, esse último topo formado. Depois o segundo indício foi quando ele rompeu esse segundo topo formado aqui, tá certo? Então até aí tudo bem, né, galera? Vamos para a próxima aqui. Até aí tudo bem, interpretação, como interpretar já foi, como utilizar o gráfico Renko para identificar tendência e topos de entrada e saída no mercado, tá? Tô lendo errado, galera, pelo amor de Deus, é pontos de saída, de entradas e saídas do mercado, beleza? Vamos que vamos, não tem problema, o importante é estar o negócio, vocês estão entendendo aí, tá? Tomara que vocês estejam entendendo. Então como que eu vou identificar, que ele está falando voltar aqui, como que eu vou identificar aqui a tendência em pontos de entrada e saída do mercado? Então assim, o que eu vou identificar aqui? Qual a tendência para mim entrar numa tendência no mercado? Então como eu estou mostrando esse exemplo aqui para vocês, ó, né? O melhor ponto de entrada aqui seria aonde, né? O melhor ponto de entrada, não que seja um ponto, né, que eu faço muito isso, né? Inclusive eu uso um indicador para me estar entrando, um indicador no Renko, né? Mas aqui eu vou te mostrar, se eu não tivesse usando o indicador, aonde que seria um ponto que eu teria mais segurança, como é que eu posso te dizer? Eu teria mais certeza no trade, seria esse ponto aqui, ó. Né? Então, por exemplo, eu tinha esse topo, é o mais relevante que deixou, estava numa tendência de baixa, deixou esse topo, foi lá embaixo, rompeu esse primeiro, já ia ficar em alerta, e aí quando ele rompe esse daqui, olha só o que ele faz, ele rompeu, foi lá, né? Veio aqui testar, onde que eu entraria, Jonathan, sem usar um indicador aqui, eu entraria nesse teste. Porque o que significa esse teste? Significa o seguinte, significa que ele já rompeu, né, esse lugarzinho aqui, ele já rompeu, ele veio testar o que? Ele veio ver se tem, aqui nesse lugar, se tem vendedores suficiente para levar o preço novamente lá para o fundo. E não foi isso que aconteceu. Então, quando forma esse teste e vem esse box aqui, ó, de força, a gente pode entrar numa comprinha aqui e ir com ele. Tá certo que ele veio novamente testar, mas eu colocaria o stop um pouquinho mais baixo aqui e pegaria essa alta toda aqui. Então, esse seria um ponto importante. Qual que é o ponto importante? A gente viu aqui embaixo,
uma reversão de tendência, a gente viu um topo relevante. Se ele rompeu esse topo, está com muita força compradora, veio testar o topo, confirmou novamente a alta e depois subiu, tá? Subiu o trade. Então, assim, seria o ponto mais com mais certeza ali para a gente estar entrando numa tendência de alta aqui, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Vamos para a parte 3 do vídeo, galera. Vantagem do gráfico REM. Qual que é a vantagem desse gráfico? As vantagens do gráfico REM em relação aos gráficos tradicionais de vela, tá? Qual que são as vantagens? As vantagens são o seguinte, né? Eu já tinha até falado sobre essas vantagens aqui, então é o ruído, tá? Se você nota aqui, se a gente for para um tempo gráfico aqui, vamos dar um exemplo aqui, vamos achar um exemplo aqui, ó. Olha só, esse exemplo aqui mesmo, vou pegar esse mesmo exemplo. A gente está aqui embaixo, se vocês olharem aqui, a gente está no dia 20 de abril, tá? E a gente vai ver aqui, por exemplo, esse candle aqui é um candle muito especial, né? Melhor entrada no trade, que seria esse lugarzinho aqui, poderia ser a melhor entrada no trade, tá? Ele se formou aqui, vamos ver o lugar que ele se formou e vamos ver o horário aqui, ó, 10h19, tá? Esse aqui é 10h19. Então 10h19 formou essa entrada, que foi a melhor entrada nessa hora aqui. Qual que foi? Eu falei que a melhor entrada aqui, nesse caso aqui, ó, entrando aqui, seria a entrada de confirmação. Uma entrada com certeza no trade, com confirmações de reversão de tendência, confirmação que rompeu um topo importante, veio fazer, a gente chama também de pullback, a gente chama esse movimento aqui também de pivô de alta. Então tudo isso confirmou uma tendência de alta, eu poderia ter entrado. Mas qual foi o menor preço? Né? Se ele falar assim, qual que foi o menor preço de entrada? Foi aqui, galera, nesse candle aqui, ó. Esse foi o menor preço de entrada. Aqui seria, se eu conseguisse alguma coisa, alguma indicação, alguma coisa que me mostrasse que esse candle aqui ia reverter o movimento todo, que é o último fundo que fez. Então eu entraria aqui em cima com o stopinho aqui embaixo e pegaria todo esse movimento de alta aqui e ir embora para cima. Esse seria o ideal de entrada desse movimento aí. Agora, se eu colocar no tempo de 5 minutos, por exemplo, que é o tempo gráfico que a maioria opera, que é o tempo gráfico de 5 minutos, né, a gente vai ver o que? Vou clicar com o dedo esquerdo do mouse, vou colocar 5 e vou nos 5 minutos aqui e dou um Enter. Então vamos ver aqui o mesmo horário aqui, ó, dia 20, estão vendo que é o mesmo dia, dia 20. E a gente vê o que aqui nesse horário aqui no candle de 5 minutos. Olha aqui, vem uma baixa aqui e forma aqui o que? Forma um candle aqui que não tem pavio aqui para baixo, né? E depois o outro candle do nada ele começa a subir, né? Do nada. Então nota que a gente não tem um parâmetro de reversão, não tem nada nessa hora aqui, né? Que mostra que o preço ia reverter. Eu só tenho uma coisa aqui que eu já vou te falar o que é, que eu olharia, né? Nesse caso aqui. Eu que já conheço o candlestick, então uma coisa que eu observaria nesse movimento aqui para entender que ele ia subir nessa hora. Mas aqui uma pessoa que está começando do zero é muito difícil. Eu tenho um movimento aqui de baixa, tenho um candle fortíssimo de venda aqui, ó. Eu entenderia, quem está começando entenderia que é continuar o movimento daqui para baixo. E aí ele nasce um novo candle aqui, do nada ele volta na cara de todo mundo, devolve todo esse candle de força aqui que formou, o último candle de força, e reverte o movimento e vai subindo. Então, muito difícil, nesse caso aqui, você entender essa reversão. Se você procurar aqui nesses candles aqui, por pivô de alta, muita gente vai ter dificuldade, porque tem muitas agulhadas para o lado e para o outro, tem muita dificuldade de você entender um padrão aí para você entrar numa compra nesse caso, né? No meu caso aqui, o que eu Jonathan, observaria, né? Como eu tenho já um tempo de mercado, já tenho aí uns quase 5 anos de mercado financeiro, então o que eu observaria nisso aqui? Eu observaria um engolfe de alta. O que é um engolfe de alta? Esse é um candle forte seguindo a tendência e aí formou um novo candle que veio e rompeu o corpo desse candle aqui, ó. Né? Então eu tenho aqui nesse candle, deixa eu aproximar para você entender mais o que eu estou falando. Ó, esse candle aqui, né? Tá certo que eu não estou ensinando sobre candlestick, mas
o que eu observaria para você entender, ó. Esse aqui é a máxima, então é a abertura do candle, que é a máxima do corpo dele aqui, ó, tá vendo? O corpo do candle é esse aqui e esse aqui, ó. O próximo candle, o que ele fez? Ele rompeu e ele fechou engolfando o candle anterior. Esse candle aqui engolfou esse daqui. Engolfou o que? O corpo do candle. Então isso aqui é chamado, esse padrão aqui de alta, para quem não sabe, é chamado de engolfo de alta. Então só por causa disso eu entraria. Tudo bem, não entraria só por causa disso, né? Porque isso aqui acontece várias vezes e muitas vezes ele não vai para o lado certo, ele vai estopar, né? A gente nunca entra num trade por uma confirmação só. Você tem que ter pelo menos 3 confirmações para você entrar num trade. É isso que eu sugiro para você. Mas assim, é um padrão de alta. Beleza, mas para quem está começando, você não tem confiança nisso, né? Muitas vezes você vai estopar. E qual que é o melhor candle de indicação de um movimento de reversão? Qual que é o melhor candle que eu falaria? O candlestick, no caso do candlestick, seria esse candle aqui, ó. Né? Esse candle aqui seria o melhor candle de reversão, esse daqui, ó. A gente fala candle martelo, né? Ele tem um corpinho em cima, vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem um corpinho aqui em cima, corpinho pequeno lá em cima, tá? E aqui tem um pavio grande embaixo. Então, esse aqui é um candle de reversão. Nesse caso aqui, uma reversão de alta. Quando ele aparece lá em cima do gráfico, ele é uma estrela cadente que o povo fala. Lógico, né, galera, que a gente não vai entrar num trade, pelo amor de Deus, só por causa disso. Jamais você entra num trade só por causa de um candle. Isso não tem lógica. Você não tem segurança. Você não tem confiança nisso. Não coloque sua confiança nisso. Não dá certo. Tá? Você pode acertar um ou outro, mas a longo prazo você não vai ter consistência nisso, jamais. Então, assim, esse seria o melhor candle para mim, né, de reversão. Porém, quando você olha lá, né, a gente olha lá no Renko, então vamos voltar lá no Renko. Eu volto lá no Renko e eu vejo o que no Renko, galera? Eu vejo nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, eu vejo esse candle aqui, tá? Esse candle aqui, então, ele é um candle muito forte na reversão. Tá certo que se eu olhar isso aqui na hora que está acontecendo, esse também pode ser, esse também pode ser, tudo bem. Mas esse aqui é o melhor candle de reversão. A gente olhando agora, né, com o gráfico parado, né, a gente vai ver isso, tudo bem. Mas se eu não visse isso, se eu tivesse só esse candle, eu precisaria, como eu disse, de mais algumas confirmações. Quando eu tenho outras confirmações junto com isso, aí sim eu tenho um trade top, né? Eu tenho um trade com segurança, eu tenho um trade que me dá confiança de entrada, eu tenho outras confirmações, tá certo? Então, assim, qual que é a diferença, né? Recapitulando, que eu até perdi um pouco o fio da meada, as vantagens. Então, a vantagem do Renko é essa, é a gente ter sempre essa pouco sinal falsos, né, no gráfico. Então a gente tem pouco ruído, né? Como se trata de um gráfico atemporal, eu não tenho muito ruído. Então ele só vai se o movimento está acontecendo. Se o movimento não acontece, ele não vai. Então essas são as vantagens aí. Aí a gente vai aqui para a parte de como o gráfico Renko pode ajudar os traders a maximizar seus lucros e minimizar os seus riscos. Então vamos lá. Vamos lá. Se eu entrar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de novo, aqui nos 5 minutos, nesse mesmo lugar que é perfeito para a gente dar um exemplo, tá? Se eu entrar num trade aqui, ó, por exemplo, ó, nos 5 minutos, que é o tempo gráfico que a maioria opera, eu também opero às vezes, eu olho também, eu operei muito nos 5 minutos e a maioria opera nos 5 minutos, tá? O que eu vejo aqui? Então vamos supor que eu tenho confirmações de entrada, né? Nesse movimento aqui, olhando o tempo gráfico de 5 minutos, eu tenho confirmações de entrada aqui. Então vou fazer um trade e vou comprar aí, né? Eu falei, cara, não, eu vou comprar ali, beleza. Qual que seria o meu prejuízo nesse caso aqui, né? Qual que seria o meu prejuízo aqui? Então eu tenho minha entrada aqui no fechamento desse candle, né? Qual que é o melhor lugar para me colocar meu stop? Meu stop aqui embaixo. Esse é o melhor lugar para colocar o stop, tá?
Melhor lugar sem dúvida nenhuma. Então qual que seria meu prejuízo aqui, galera? Meu prejuízo aqui, eu estou falando aqui de um prejuízo de 560 pontos, né? É um stop muito grande, inclusive para a galera que está começando, é um stop muito grande mesmo, né? Um stop que vai dar uma doída aí na galera, tá? E aí, onde que eu estou entrando aqui? Vamos ver onde que eu estou entrando. Vamos colocar a minha entrada aqui, ó, né? Vamos colocar uma marcação aqui. Eu estou entrando aqui, 105,292, tá? Eu estou tendo um prejuízo aí, se der errado essa operação, eu vou perder mais de 500 pontos. Vamos mudar agora para o tempo gráfico do Renko, né? O Renko, gráfico de Renko, vamos ver onde que vai ficar essa marcação e qual seria essa entrada aqui. Então vamos lá, olha só. Nota que, né, aqui embaixo, se a gente for entrar nesse candle aqui, ó, tá? Se eu entender por algum motivo, alguma coisa me mostrou que a minha entrada seria aqui, ó, na máxima desse candle. Eu estaria entrando em 104,933 em vez de estar entrando no 105,292. O que vai acontecer aqui? O meu risco vai ser bem menor, galera. Olha o meu stop agora, ó. Eu diminuí meu stop pela menos da metade. Meu stop. Se eu colocar aqui, ó, menos da metade do meu stop. Se ele vem para cima, eu estou ganhando mais de 300 pontos numa operação. Então eu já estaria ganhando aqui, quando ele chegasse na entrada do candle de 5 minutos lá, eu já estaria ganhando mais de 336 pontos. E aí que eu ia dar entrada nos 5 minutos, sendo que o meu risco está bem menor. Então o meu risco retorno no gráfico Renko, ele fica muito melhor. Se a gente for falar de payoff, cara, não tem conversa. O payoff, para você marcar payoff, o que é payoff, galera? É seu risco retorno no trade. Você marcar ali, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou entrar aqui nesse candle aqui, por exemplo, com de 3 para 1, então minha saída vai ser aqui em cima e o meu risco vai ser, então eu estou arriscando 3 vezes, eu estou arriscando, aliás, o meu alvo é 3 vezes o meu risco, tá? Eu estou arriscando um pouquinho e estou tendo mais rentabilidade no meu trade. Então, nesse caso, o Renko te dá muito mais vantagem. Tá certo? Nesse caso aqui dá muito mais vantagem. Então você, meu amigo que está começando, você consegue ter um stop bem menor. Para a galera que está começando é muito melhor você operar assim, porque o seu stop vai ficar pequeno. Você às vezes tem pouca grana para operar. Quando você estopa muito pequenininho, não vai doer, não vai ficar com o psicológico abalado por causa disso, vai continuar o trade, vai continuar e vai ter mais consistência, vai conseguir a consistência mais rápido. Então, por isso que eu estou te falando, já aqui você entendeu? Você está entendendo agora, galera, a sua virada de chave, onde vai ser? A sua virada de chave vai ser no risco, tá? E não nos ganhos, vai ser no risco. Você vai perder muito menos e ganhar e buscar ganhar muito mais. Essa vai ser a sua virada de chave no day trade. Pode ter certeza. Se você gostou até aqui, já se inscreve no canal, liga as notificações e dá like, hein, galera. Se você gostou desse conteúdo até aqui, você está entendendo o que eu estou querendo te passar, que a virada de chave sua é na hora que você perder menos e ganhar mais. É aí que está a sua virada de chave. Perder menos e ganhar mais. Vamos lá para a próxima aqui. Vamos lá para a próxima, que é a conclusão do nosso vídeo aqui, tá? Recapitulando as principais informações mencionadas no vídeo. Então vamos recapitular aqui as principais informações, tá? Primeira coisa que a gente vai recapitular. A gente tem aqui o Renko, você consegue entender muito mais os padrões gráficos. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Então, se eu conseguir entender muito mais fácil os padrões gráficos, né, eu tô à frente de todo mundo. Até você, meu amigo que está começando agora, se você começar a entender os padrões usando esse tempo gráfico, você está na frente de muitas pessoas. Inclusive aqui, ó, quem fala muito de topo duplo, fundo duplo, isso aqui é um topo duplo. Então a gente consegue muito mais fácil estar identificando os topo duplo, fundo duplo. Ó, acontece muito aqui no Renko, ó. Topo duplo, depois de um topo duplo ele fez a queda. Acontece muito isso aqui no Renko também. Se você procurar, vai achar muito fundo duplo, topo duplo. Vai conseguir identificar perfeitamente aí, ó, vocês estão vendo aí, ó, uma tendência, né, que é o padrão que a gente fala muito,
é a teoria de Down, né? A teoria de Down, né, é isso aqui, ó, né? Muito fácil de identificar, ó. Você identifica rápido aqui, ó, uma tendência de baixo, topo mais baixo, fundos mais baixos, vai identificando, ou ao contrário, uma tendência de alta, então identifica muito bem. Isso daqui é uma das coisas que a gente falou aqui no vídeo, muito importante. E outra coisa que a gente falou muito importante é você, no gráfico Renko, conseguir identificar stops mais baratos, trades maiores. Então, o que significa isso? Significa que você está com payoff a seu favor. Você vai conseguir fazer trades perdendo pouco e ganhando mais. Sempre perde menos e ganha mais. Ao contrário de muitos que estão aí no mercado, que quando ganha, ganha muito, mas quando perde, perde mais ainda. Então, quer dizer, o cara está perdendo mais do que ganha, né? Então, isso é muito ruim. Por exemplo, quando a pessoa faz preço médio, não aceita, acontece isso. Muitas vezes ela vai ganhar. Vai ganhando, ganhando, ganhando. Quando ela vai, arruma a operação, ganha um pouquinho, arruma a operação, ganha um pouquinho. E aí quando perde, ele perde praticamente a conta inteira. Então a gente está falando aqui de perder pouquinho, ganhar muito. Isso é o que vai te dar consistência, é o que vai virar a sua chave, meu amigo, no day trade, pode ter certeza, tá bom? E aí eu quero te dizer para você experimentar esse tempo gráfico Renko, né? Isso é a própria estratégia. Se você tem uma estratégia aí, experimenta na sua estratégia, coloca aí, mas faça uma coisa, coloca na conta demo, galera. Coloca na conta demo e faz a sua experiência com o gráfico Renko aí, e depois você volta aqui e comenta aqui no vídeo, tá certo? Então, olha só, a gente tem aqui, o que eu uso, igual eu falei para vocês, eu uso o indicador Barsi junto com o Renko, galera. Então, nota que nesse mesmo dia aqui, galera, dia 20, nesse mesmo horário, esse candle que eu falei, ó, ele tá branquinho, tá? Ele tá branco e tem uma indicação de compra bem nele aqui do indicador. Então, olha só, nota que com essa indicação, a gente conseguiu buscar, né, os nossos 3 para 1 aqui, que é muito top. Então, coloca a minha projeção aqui e aí eu entraria tranquilo, com segurança nessa operação. Por quê? Porque eu tenho uma indicação do indicador Barsi que a gente puxa lá do fluxo. Você sabe que é muito difícil você aprender fluxo, né? Você aprender o fluxo, que é o Times in Trade, book de ofertas. Então isso aí é muito difícil você aprender. Esse indicador, ele te dá esse chá, ele te dá uma mãozinha. Ele pega lá do fluxo, pega algumas coisinhas aqui de topo e fundo do gráfico, uma estratégia que a gente tem, eu e o Barsi criamos aí, te colocamos nesse indicador, então ele te dá mais confiança para você entrar. E ficou muito top no gráfico. A gente consegue aqui stop curtíssimos e um ganho muito alto aqui. Até aqui no 3 para 1 deu 580, mas ele continuou subindo e deu muito mais de 1000 pontos nessa alta aqui, entrando aqui embaixo com stop curtíssimo, pequeno. Para você, meu amigo, que está começando a ter uma conta pequena, um stop desse não te deixaria chateado, não abalaria sua mente e você poderia segurar o trade aqui e ganhar muito dinheiro nessa operação aqui. Inclusive eu peguei essa operação aqui nesse dia e fiz esse trade aqui, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, inscreve nessa bagaça, liga as notificações, porrada no like e em breve teremos novidade no canal, galera. Eu acho que eu vou voltar aí ao vivo, né, de segunda a sexta no canal. Se você quer que eu volte com o Clube 859, comenta aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!